Bom dia! Hoje na aula 178 nós vamos continuar. Lembrando, modo indicativo, certeza, eu fico, eu ficarei, eu fiquei, eu ficava, eu ficara, tá? Modo subjuntivo, talvez eu fique, quando eu ficar, se eu ficasse, ok? Então agora vocês vão abrir na página 130 e nós vamos ver a tabela a seguir que mostra os tempos dos modos indicativo e subjuntivo da primeira pessoa do singular das três conjugações. Lembrando, primeira conjugação termina em AR. Todas terminam em R porque é a desinência do infinitivo. Mas a primeira termina em AR. Ficar, andar, falar, cantar. Segunda, termina em R. Beber, comer, adormecer, etc. Terceira, IR. Dormir, partir, né? Sorrir. Muito bem. Então, eles escolheram três verbos para paradigma. Paradigma é modelo. Esse modelo escolheram verbos que são regulares. Isso é, todos os verbos regulares têm a radical é sempre o mesmo e a terminação de todos eles é sempre igual. Então, ele escolheu para a primeira conjugação o verbo cantar, segunda, vender e na terceira, partir. E aí ele vem com o pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, cantamos, cantastes, cantaram. Vender, eu vendo, presente. Eu vendo, eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Depois vem partir, eu parto, tu partes, ele parte, presente. Pretérito perfeito, parti, partiste, partiu. Repare, sempre é iste, iu. A desinência é igual. Mas terminou aí? Não. Nós temos o presente, que é o simultâneo, o que está acontecendo agora. O pretérito perfeito, que é o que já aconteceu e acabou. E agora nós vamos ver um outro pretérito. Pretérito quer dizer passado, que é o imperfeito. Por que ele é imperfeito? Porque o passado é contínuo. Ele, dentro daquele passado, ele não acabou, pontualmente. Ele continuou no passado. Então, eu tenho primeira conjugação, cantava, termina sempre em vá, desinência vá. Segunda conjugação, vendia, vendias, vendia, termina em ia. Terceira conjugação, mesma coisa, partia, partias, partia, partíamos. E aí vem o outro pretérito que é muito pouco usado, a gente usa o pretérito perfeito composto, tá? Aliás, o mais que perfeito composto. Esse a gente usa no dia a dia. O pretérito mais que perfeito simples é mais usado literariamente, em momentos assim de maior erudição. O que é isso? Então, por exemplo, suponhamos que eu estou contando uma história, tá? Eu comi, naquele momento, eu comi o pão, bebi o leite, escutei um barulho. Anteriormente, eu já escutara outros barulhos semelhantes. Então, repare, como foi um momento anterior àquele que eu estou contando, do passado, então eu vou dizer que é um passado do passado. É um momento mais passado. Em vez de escutar aquele barulho, eu poderia botar tinha escutado, que é o que a gente usa no dia a dia, que é o pretérito mais perfeito composto. Depois vem o futuro. Futuro do presente. Eu canto, eu cantei, ele cantava, nós cantávamos, ele cantara. Agora e o futuro? Eu cantarei, tu cantarás. Vender, eu venderei, tu venderás. Partir, eu partirei, tu partirás. Sempre com a ideia de um futuro que vai certamente acontecer. E aí vem o futuro do pretérito, que é o único que não dá essa ideia. Ele termina em ria. Ria, rias, ria, ríamos, rias, riam. É a desinência.
eu cantaria. E ele sempre, normalmente, ele vem junto com o imperfeito do subjuntivo. Eu cantaria para você se eu tivesse uma voz bonita. Eu venderia a minha casa se eu fosse embora do Brasil, tá? Então são conjugados. Esse aí chama-se futuro do pretérito. É um futuro que começou lá no passado. Repare quando eu falei eu ficarei, eu estou falando a partir daquele momento. Eu estou no momento presente e ficarei. Quando eu falo ficaria, aí eu já estou num passado e dentro desse passado eu abro o meu futuro. Eu ficaria se eu fizesse alguma coisa. Modo subjuntivo é o modo da probabilidade, da incerteza, o modo da hipótese. Então eu tenho 3 tempos simples. Presente. Geralmente a gente conjuga com o que para ajudar? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que eu parta, que tu partas, que ele parta. Já o pretérito imperfeito é SSE, é a desinência, sempre. Então, cantasse, falasse, se fosse vender, segunda conjugação, vendesse, bebesse. Se fosse terceira, partisse, sorrisse. E é sempre aquela ideia de hipótese. E o futuro, que também dá uma ideia de ser quando a gente usa o quando para ajudar a conjugar. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quer dizer quando, mas não tenho certeza quando, nem sei se vou cantar mesmo. Quando eu vender, quando tu venderes, quando eu partir, quando tu partires. Então tem essa tabelinha aqui, ó, que é a tabelinha que vocês vão estudar. Aí vem assim, os tempos são empregados com valores variados, dependente de cada contexto. Compare o valor do presente e do indicativo nesses 2 exemplos. Então ele está falando o quê? Que o mesmo tempo verbal, dependendo da frase, do contexto, da situação, pode variar de sentido. Então, eu digo assim, ó, hoje estou alegre. Beleza. Para que serve a tristeza? Aí, repare, para que serve a tristeza, por causa da interrogação direta, ele já dá uma ideia de quê? De estado não permanente. Aliás, permanente. Quando eu digo eu estou alegre, significa que neste momento eu estou alegre, mas isso não significa que daqui a pouco eu estarei alegre também. Então dá uma ideia transitória, tá? Um estado que acontece naquele momento. Mas quando eu falo, para que serve a tristeza? Eu estou falando de um sentimento, tristeza. Para que ela serve? É uma pergunta. Então, eu digo que é um estado permanente. Não é só agora, eu não digo eu estou triste, eu estou alegre. Para que serve a tristeza? Então, esse serve aí está no presente, mas ele dá uma ideia de permanência. Eu quero saber sobre o sentimento tristeza, certo? Isso aí ele fala aqui, ó. No primeiro caso, o verbo expressa, processo verbal por estou refere-se a estado que acontece no momento da fala, como eu falei, e já o processo expresso por serve, no segundo, está relacionado a um estado permanente, não é só agora. E aí vem um lembra, que são as 3 conjugações. Os verbos dividem-se em 3 conjugações, conforme sua terminação no infinitivo. Primeira conjugação, cantar. Segunda, vender. Terceira conjugação, partir. E that's it. É só.